Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer um tema, uma questão do momento para ser debatida e aprofundada por professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. A nossa temática de hoje envolve inovação. O que é inovação? E mais, o que é inovação social? Para responder e aprofundar o debate, nós contamos com a presença do professor Fabiano Larentes. Bem-vindo, professor. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem. A gente agradece a possibilidade de falar um pouquinho sobre esse tema aqui no programa Teorema. Também contamos com a presença da doutoranda do programa de pós-graduação em administração da UX, a Gabriela Zanandrea. Bem-vinda, Gabriela. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Iniciamos conversando pelo começo, como a gente sempre diz, né? Professor Fabiano, o que é inovação? Bom, inovação, já vem o nome, né? Está relacionado a fazer algo novo, a implementar algo novo. Ou seja, desenvolver soluções que possam melhorar a vida das pessoas de maneira geral. E em termos comerciais, geralmente é algo que as pessoas queiram comprar, que vai atender as suas necessidades e que seja importante para que elas tenham isso no seu dia a dia. Algo importante para se destacar é que inovação não é a mesma coisa que invenção. Invenção pode se pensar em algo que pode mudar a vida das pessoas, mas às vezes por ser muito caro ou por as pessoas não quererem aquele produto, não aceitarem, eu não posso tratar isso por inovação. Inovação tem que ter o algo novo, tem que ser algo que vai resolver problemas, mas que seja aceito por aqueles que vão usufruir dessa solução. Gabriela, e inovação social? O que a gente pode dizer? O que muda? O que amplia? A inovação social já, então, não necessariamente precisa ser algo novo, mas sim alguma coisa que seja desenvolvido para o bem-estar da sociedade, para que essa sociedade, para resolver algum problema ou alguma dificuldade que a comunidade esteja enfrentando. Então, não necessariamente é um produto ou um serviço, mas algo que vá melhorar a vida das pessoas. Professor Fabiano, então a gente já sai daquele patamar que muitas vezes pensa, bom, inovar é criar uma novidade, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Não precisa ser algo original, algo que nunca tinha sido pensado até então. A inovação de maneira geral, e até é importante frisar que não é apenas produto, mas pode ser serviço, pode ser processo, pode ser até mesmo inovação em gestão. Ela vem a resolver algum problema, mas não necessariamente que tem que ser algo original, mas tem que ser algo que seja novo para um determinado contexto. Então, uma empresa pode estar desenvolvendo um novo produto que já tem sido desenvolvido em outros lugares, mas que para ela é algo inovador, que vai trazer benefícios, claro, de cunho econômico, né? E nesse ponto, a inovação social, ela vem como uma nova solução para resolver problemas na sociedade. E a questão a gente fala de conhecimento inovador, inclusive vocês estão organizando a 15ª Mostra de Iniciação Científica do programa de pós-graduação, né? Que envolve inovação social, conhecimento inovador, um caminho para a sustentabilidade das organizações. O conhecimento inovador está com quem, Fabiana? Na verdade, assim, para se inovar, tem que haver conhecimento. Então, a inovação ela é oriunda do conhecimento, de diferentes tipos de conhecimento, do conhecimento que flui entre diferentes indivíduos. Então, para que as empresas possam inovar, elas necessitam estimular o conhecimento, tanto de conhecimento de empresas parceiras ou diferentes indivíduos que possam agregar novidades e novas informações para a empresa. Sempre um exemplo, né, para a gente entender melhor, Fabiano e também Gabriela, um exemplo de inovação que vocês lembram, assim, que realmente fica fácil das pessoas entenderem. Atualmente, tudo que está associado à internet é inovação. Tudo que está ligado às redes sociais atualmente é inovação. Porque isso veio a solucionar, veio a ajudar as pessoas nas suas vidas. Claro, vai depender muito se tem cunho comercial ou não. Mas foram soluções desenvolvidas para, nesse caso, como as redes sociais, melhorar a comunicação entre as pessoas. O que não se imaginava anteriormente, claro, porque não havia tecnologia para dar o suporte a isso tudo em termos de redes sociais ou de mídias sociais. Então, isso é algo que, no dia a dia, nós utilizamos, as redes sociais, as mídias sociais, mas que elas vieram a solucionar problemas, a resolver problemas que até anteriormente não era possível, né? Gostaria de complementar, Gabriel? Ou você gostaria... Eu sei que você está pesquisando a questão da cadeia produtiva da maçã. O que você encontra aí que é bom dizer? A minha dissertação de mestrado foi focada no fluxo do conhecimento entre os diferentes atores da cadeia produtiva da maçã. E a gente descobriu que há diversas
fatores que influenciam negativamente para essa troca do fluxo de conhecimento. Então, os atores, às vezes, principalmente entre produtores e empresas que fazem a classificação, eles não trocam conhecimento por falta de confiança, por medo de perder a hegemonia. Então, medo de deixar de ser competitivo. De ser competitivo, isso de dar o conhecimento que ele sabe, mas medo de não receber esse conhecimento em troca. Então, por isso que, às vezes, eles não trocam o conhecimento que eles possuem. E isso dificulta a inovação, porque a partir do momento que se transmite os diferentes tipos de conhecimento que eu passo, que eu sei para o outro, isso estimula a inovação. E a gente sabe que a inovação faz com que a empresa tenha um melhor desempenho e, consequentemente, obtenha vantagem competitiva. Então, esse tipo de ideia tem que ser absorvida pelas pessoas. E algo importante também nisso é que você vê claro com o fluxo de conhecimento que a inovação não está restrita ao nível hierárquico da empresa. Ela pode acontecer em qualquer lugar da empresa. Só que é necessário que essa informação, esse conhecimento, ele flua para que chegue às pessoas que tenham condições de depois desenvolver coisas novas. Porque nesse ponto que o conhecimento ele não é uniformemente distribuído. Então, cada pessoa tem um tipo de conhecimento, tem um conhecimento sobre determinado fator. E, então, para isso é necessário que haja o fluxo entre esses diferentes indivíduos. E até reforçando que aqui o conhecimento não é apenas o conhecimento acadêmico, né? O conhecimento que vem da ciência. Mas é também o conhecimento que as pessoas têm, que as pessoas vão, durante sua vida, adquirindo de acordo com a experiência. E se não é estimulado essa troca, esse fluxo, vai ter muita dificuldade das empresas desenvolverem soluções e, portanto, inovações. E se perde muito com a troca de pessoas que estão envolvidas nos processos, pessoas que se aposentam muitas vezes, acabam levando uma bagagem grande. O conhecimento consigo, né? Não. Por isso que as empresas têm que estimular esse ambiente que haja essa troca de conhecimento. Então, estimular ambientes que as pessoas possam passar aquilo que eles sabem para os demais, que diferentes assuntos fluam nesses grupos de troca. Né? Não apenas aqueles conhecimentos de processos produtivos, enfim, mas diferentes assuntos que possam vir à tona. Até porque novas ideias não estão restritas apenas a determinadas pessoas. A gente pensar, só quem tem talvez ensino superior ou maior conhecimento consegue ter ideias melhores. Muitas vezes é a confluência entre as pessoas que permite gerar essas novas ideias pela troca de um com o outro. Na maioria das vezes, talvez, né? Provavelmente, porque a gente vive muito das relações informais, né? Uhum. Do dia a dia, e claro, tem outras situações, tem os conflitos, tem as relações de poder no meio disso aí, mas se não houver esse ambiente que permita essa troca de informação, essa troca de conhecimento, vai ser muito difícil que as novas ideias cheguem até onde elas têm que chegar e se transformar efetivamente em inovação. Quando vocês também trabalham a temática, o enfoque da mostra científica da 15ª, vocês também colocam que isso é muito importante para a sustentabilidade das organizações, pelo que eu entendi, né? Quer dizer, se não trabalharmos essa dimensão de inovação social, de conhecimento social, de conhecimento inovador, melhor, a sustentabilidade pode ficar comprometida? Sem dúvida nenhuma, porque a sustentabilidade não se pensa apenas em cunho financeiro e cunho econômico, eu ter resultado, eu ter superávit, eu ter lucro, mas também nas relações sociais e ambientais. E daí que também vem a importância da inovação social nesse processo. Porque como é que eu posso também, enquanto empresa, enquanto organização, melhorar a vida das pessoas? Mesmo que eu não tenha resultados econômicos por trás disso aí. Então, você percebe que, pensando agora em inovação social e como isso pode acontecer, que ela não fica apenas restrita aos governos ou às empresas, mas a sociedade como um todo, identificando como é que pode melhorar a sua vida a partir de mudanças nas relações entre as pessoas. Quer dizer, esse poder, digamos, é acessível, digamos, a todos. Está à disposição, a questão às vezes é organizar, é transmitir, é trabalhar sobre ele. Eu não entendi. O poder do conhecimento, na verdade, ele está distribuído. Está distribuído e o fato de que das pessoas estimularem essa troca e conversarem e identificarem os diferentes problemas que tanto a empresa ou, enfim, a sociedade possa ter. Isso vai fazer com que surjam novas ideias e a partir disso, se oriunde a inovação social.
Nesse período que a gente fala de dificuldades, né, de crise, oportunidades, mais do que nunca, esse aspecto ele se torna assim relevante. Sempre se tem um mote, né, que se fala tirar o S da crise para se tornar o CRI. E muitas vezes as inovações surgem nesses momentos porque as pessoas se sentem obrigadas a buscar soluções para situações problemáticas. E a inovação ela vem forte porque, como as pessoas percebem esses problemas, elas vão procurar essas soluções e essas novas ideias para que as coisas se desenvolvam. E isso não fica apenas restrito à inovação em produto e em serviço, mas também à inovação social. Voltando à questão da sustentabilidade. Hoje em dia há várias possibilidades de, por exemplo, reaproveitar água. E tem, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, o programa Água Limpa, que foi desenvolvido pela Prefeitura em conjunto com outras associações, outros grupos, onde se está desenvolvendo ações de saneamento básico na zona rural. E é um programa que tá entre os finalistas da Fundação Banco do Brasil em termos de premiação. Ou seja, muitas vezes ideias e soluções que talvez algumas pessoas não deem a devida atenção, acham que não vai fazer muita diferença, mas para determinados lugares pode fazer a diferença, pode trazer melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Então, pesquisa de doutorado continua na cadeia produtiva da maçã? Continua. Agora, nessas fase de projeto de tese, nós estamos buscando a relação entre as diferentes variáveis do fluxo do conhecimento que podem interferir na inovação e, consequentemente, no desempenho da cadeia produtiva. Você está pesquisando produtores da região? Da tese é toda a região sul do Brasil. Toda a região sul. Já que é responsável por mais de 95% de toda a produção nacional. Então, os estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma grande pesquisa. Mas a maioria dos produtores estão tanto no Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina. Diz uma coisa, Gabriela, antes você apontava aquela barreira que existe da troca de informação, de conhecimento entre os produtores, atravessadores, empresas, enfim. Na tua pesquisa agora, doutorado, continua focado nisso? Está descobrindo novas coisas? Não, a princípio nós não vamos focar nos fatores que dificultam a troca de conhecimento. Está mais relacionado à capacidade das empresas, porque diferentes variáveis influenciam no fluxo do conhecimento. A capacidade da empresa de absorver conhecimento, capacidade de compartilhar conhecimento, de criar novos conhecimentos. Então, a partir disso, como que a capacidade dessa empresa de trocar conhecimento com o outro, mas os fatores que influenciam nessa troca, falta de confiança, enfim, não vão ser abordados. Sim, mas é fundamental. A empresa é um lugar importantíssimo para mudar essa relação também, né? Talvez seja o principal lugar. Uhum. Muito bem, tua pesquisa então está andando, mas adiante teremos mais resultados. Não qualifiquei ainda, né? Então, depois da qualificação, a gente começa com a pesquisa na coleta de dados daí. Perfeito, interessantíssimo, um produto muito importante, né? Mundialmente conhecido, E produzido é um produto, na região. nesse caso, para o Brasil teve que sofrer adaptações para poder se desenvolver bem. Clima, principalmente? O clima e também o solo. Então, eles tiveram que fazer alguns trabalhos em relação a isso aí para permitir que nós tivéssemos maçãs boas para serem depois as pessoas poderem comprar, as pessoas poderem apreciar. Então, a inovação também aconteceu nisso aí. E até aproveitando a importância de ter a relação entre o conhecimento, permitindo, inclusive, mudanças no próprio fruto, né? Que isso é possível. E considerando também que as inovações nesse setor, né? Então, diversas inovações surgiram porque para se tornar exportador da fruta, essa fruta tinha que passar por algumas especificações internacionais, que é a PIN, né? Que é a produção integrada da maçã. Então, para participar dessas exportações, para poder exportar, tiveram que se instalar algumas inovações e, assim, a partir disso, ter um controle maior dos produtos que eram desse produto, né, da maçã, como ela era produzida, e aí sim, para que ela pudesse ser exportada. Uma curiosidade, Gabriela, mas que ela tem tudo a ver com o pesquisador, né? Como é que surgiu o teu interesse de pesquisar a produção da maçã? Na verdade, a gente já o PPGA já tem o projeto de pesquisa nessa área, e considerando a importância do agronegócio no Brasil, né, pela sua importância econômica e social, também pela produção de emprego, de renda, então, a partir disso, a gente percebe a importância de se estudar o agronegócio, de pesquisar como que está o conhecimento, né, nesse setor, para estimular e mostrar que o conhecimento tem que ser estimulado para que tenha inovação e para que a cadeia possa evoluir, para que a cadeia possa ter um melhor desempenho e produzir melhores frutos.
Até porque, até nesse sentido, o sucesso do Brasil em termos do agronegócio, que inclusive é um dos setores que puxa muito, que até inclusive reduz um pouco o impacto negativo da crise, está muito relacionado à inovação que se fez no agronegócio. Nós temos a Embrapa, que desenvolveu muitas coisas, inclusive de permitir que se produzisse soja no cerrado brasileiro, que até há 40, 50 anos atrás era considerado um passivo. E hoje em dia se considera um ativo. Ou seja, tiveram que ser feitas correções do solo para poder desenvolver culturas que até então não tinha condição de desenvolver. E hoje em dia a potência do Brasil em termos de agronegócio também se deve muito a isso, a inovação que aconteceu, né, nessa área, na inovação de novos produtos e novas variedades e também de novas formas de produzir. Fico imaginando o dinamismo de estudo, né? Porque também agora o clima, as alterações climáticas acabam impactando e desafiando a novas experiências, a nova produção de conhecimento, Gabriela. Isso é novas técnicas e de manuseio que possam se adaptar a essas novas condições, né? Porque, como a gente sabe, a maçã ela precisa do frio. E esse ano, então, como não tivemos frio, então alguns elementos químicos tiveram que ser administrados para que assim ela pudesse ter produção, né? E aí vem a complexidade da aplicação dos produtos, assim por diante. Professor Fabiano, mais exemplos, exemplo muito bem colocado, acho que entendemos ainda mais a questão da inovação. E aí, voltando à questão da sustentabilidade, que está muito ligada à própria agricultura, mas também está ligada à inovação social. Então, por exemplo, eu tinha comentado antes de um programa de uso da água. Nós tem um programa que está sendo tá ligado à Fundação 3M, em São Paulo, onde eles fizeram um biscoito em formato de prato. Ou seja, já fazem o biscoito pensando nas características alimentares necessárias para as pessoas. As pessoas podem comer o prato e terminam comendo o biscoito. Ou seja, tem toda a questão do que é necessário para a pessoa viver em termos de alimentação e não se tem o resíduo que seria o prato. Mais uma embalagem, mais um resíduo. Isso mesmo. Isso foi tratado como inovação social, porque ajudou a melhoria da qualidade de vida das pessoas e reduziu também o impacto ambiental. Ou seja, vejo que muitas vezes ideias que parecem que são simples em tese, mas que as pessoas podem dizer, por que eu não pensei nisso antes? Então, muito do que é também a troca de conhecimento, esse fluxo vai acontecer, vai também permitir novas soluções, mesmo no âmbito social, em função da troca de conhecimento. É verdade. E quando acontece isso, é muito interessante, né? Poxa, não pensei nisso antes. Às vezes, uma solução muito simples, ela nunca foi aplicada, nunca foi imaginada. E está aí, né? Está aí. Não implica em gastos, às vezes, não implica em grandes investimentos. E às traz vezes, inúmeros benefícios. Outro movimento interessante é a Khan Academy, que tem os programas disponíveis na internet. Sem fins lucrativos. Então, a pessoa que quiser assistir um curso pela internet, ela pode acessar o canal e procurar a Khan Academy. E também foi tratada como inovação social. Porque quantas pessoas que até então não tinham condições de ter conhecimentos ou ter acesso a algumas pessoas, começaram a ter acesso em função disso aí. Outra questão interessante de inovação social foi o surgimento do microcrédito, que surgiu em Bangladesh. Servindo para quê? Para que pessoas de baixa renda pudessem ter acesso ao crédito. Que se fosse pela maneira tradicional, ou seja, através dos bancos, não teria como. Então, isso mudou a vida das pessoas, gerou valor para a sociedade, melhorou a vida delas, melhorou a qualidade de vida e permitiu que novas ideias pudessem, então, se inserir, não apenas de cunho comercial, mas também melhorando a vida das pessoas. Mexe numa questão cultural, né? Quer dizer, não dá para ficar imaginando que as coisas não podem mudar, que a gente sempre fez assim e vai continuar fazendo assim, também não. E principalmente a questão que você colocava antes, né, Gabriela? A questão do compartilhamento, da troca de informações. Ou somos todos competitivos porque individualmente é impossível praticamente continuar sobrevivendo, aí joga a questão da sustentabilidade em cheio. A possibilidade de compartilhar o conhecimento e principalmente se as empresas, tanto concorrentes, começarem a pensar em conjunto, né, dos benefícios que elas podem trazer ou em questão de poluição, enfim, se elas se reunirem para trazer soluções para a poluição e a partir disso transmitir esse conhecimento entre si, vai gerar inúmeros benefícios. Então, e essa cultura de compartilhamento do conhecimento, a cultura que as empresas têm de que compartilhar conhecimento vai só trazer benefícios e não... Claro, tem o lado de que você pode passar alguma coisa que é um fator que vai te trazer... pode trazer vantagem para o concorrente, mas, no geral, vai trazer benefícios. Sem dúvida.
Estamos praticamente chegando no final do nosso tempo, mas a questão dessa amostra de iniciação científica que acontece na Universidade de Caxias do Sul, dias 27 e 28 de novembro, quer dizer, logo adiante, né? O que temos para dizer? É aberto, quem tiver interesse pode participar, Fabiano? Isso, então nós estamos na 15ª edição. Ela é aberta a todas as pessoas que queiram melhorar os seus conhecimentos, qualificar. Não apenas para quem queira submeter trabalhos, tem espaço também para isso, mas também para quem queira ver como é que é o ambiente, como é que essa troca de informações que acontece nas sessões de apresentação de trabalhos. E uma maneira também do próprio programa gerar conhecimentos, apresentar os conhecimentos que estão sendo desenvolvidos junto aos seus alunos para a sociedade como um todo. Então, está aberto a alunos de pós-graduação, alunos de graduação, a empresários, a pessoas do meio acadêmico, ou seja, a qualquer pessoa que queira conhecer, queira entender um pouco mais sobre a administração, sobre as organizações, não apenas a gestão, porque a gente fica pensando como é do programa em administração, só pode ter trabalhos da administração. Não, na verdade, a mostra é direcionada a qualquer pessoa, qualquer trabalho que tenha relação com as organizações. Um ponto importante da mostra é que o aluno ele pode apresentar o seu trabalho, que normalmente faz um trabalho de conclusão de curso, e ele fica restrito à banca e àqueles que estavam assistindo. Então, a mostra permite que o aluno possa apresentar o trabalho para um número maior de pessoas e aí mostrar os resultados que obtiveram e os benefícios, né, que apresentados a partir desse trabalho de conclusão. Muito bem, quem quer mais informações, como é que pode proceder? Isso, acessando o site da UX, lá no link Eventos, tem mais informações a respeito da 15ª Mostra de Iniciação Científica. Isso, abrindo lá, tem a programação? Isso, tem toda a programação. Isso aí, os 2 dias. Link de submissão e de inscrição. Vamos ter mini-cursos também no primeiro dia ligados à produção de artigos científicos e pesquisa, análise de dados quantitativos e qualitativos. Então, isso aberto a qualquer pessoa, a qualquer nível, em termos de conhecimento, que se interesse pelo tema, se interesse pelas organizações e que também também se interesse pelas trocas de conhecimento que acontecem em qualquer evento dessa natureza. Perfeito. Ok, obrigado pela presença, pelas informações. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto para o debate, sempre com a presença de convidados, professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Até lá.